Boa noite, queridos companheiros. Nós estamos aqui muito felizes, muito alegres por essa oportunidade abençoada de estarmos com vocês, de coração, de rosto, porque a tecnologia tem nos ajudado muito a não interromper as nossas atividades de estudo, as nossas atividades em que nós possamos transmitir os nossos estudos sobre o Evangelho de Jesus, tão importante em nossas existências. A providência divina foi esse tema que nos foi dado para comentar. E nós vamos começar com duas frases ditas por Jesus no Sermão do Monte, e que, para que nós possamos já linkar nossa mente, depois a gente faz a prece inicial. A primeira frase é quando Jesus diz: olhai os lírios do campo, eles não plantam, nem ceifam, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu igual a um deles. E aí, mais à frente, ele diz: olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. E com esses dois pensamentos de Jesus maravilhosos, do Sermão do Monte, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar nossos pensamentos ao mais alto, buscando sintonizar com os amigos queridos que, em nome de Jesus, em nome do nosso Pai Todo-Poderoso, estão aqui conosco hoje para nos ajudar. Agradecemos pelas oportunidades que temos recebido diariamente, cotidianamente em nossas existências, pela oportunidade do recolhimento em nossas casas, junto aos nossos familiares, para que possamos refletir sobre a maravilhosa oportunidade da reencarnação e tudo o que envolve esse nosso caminhar rumo à evolução. Que Jesus possa abençoar a cada um de vocês, meus amigos, meus queridos do coração, que me ouvem agora nesse instante. Muita paz. Então, falando sobre a previdência divina, nós vamos, obviamente, imediatamente pensar em Deus. E nós imaginamos Deus como uma criatura que foge ao nosso entendimento. Mais à frente nós vamos ver que nós ainda não temos capacidade de entender nosso Pai em sua essência. Mas vamos então começar a nos referir a Deus, nos reportando à pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos. Que é Deus? Que é Deus? É assim que Kardec faz essa pergunta aos amigos espirituais. Que é Deus e não quem é Deus? Por Deus ser desconhecido para nós em sua essência, Kardec muito inteligentemente deixou essa pergunta para que ficasse mesmo em suspenso. Kardec não deu nenhuma resposta pronta, deixou os seus conceitos, as suas informações, de maneira que a gente possa buscar respostas mais de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas ideias.
Mas os espíritos, então, respondendo a essa pergunta muito bem feita de Kardec, respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ou causa primeira, depende da tradução, porque justamente a partir de Deus que tudo existe em nossas vidas. Desculpa. Mas nós, com nossa visão ainda pequena, restrita àquilo que nós conhecemos, temos também uma ideia de Deus muito restrita, muito pequena. E colocamos Deus criado à imagem e semelhança do homem. Mas espera aí, não era o contrário? Não diz a história, a religião, que o homem é criado à semelhança de Deus? Então nós questionamos, qual semelhança? Que semelhança? Física? Material? Mas nós não conhecemos Deus em sua essência, como já informamos, já falamos. Como saber como Deus se apresenta? Mas o ser humano resolveu colocar Deus como criado à sua imagem, um velho de barbas brancas e cabelos brancos, com um corpo físico humano. Está lá. Quem tiver a oportunidade de fazer essa visita um dia, que é muito bonito, pela arte maravilhosa de Michelangelo, na Capela Sistina, no Vaticano, no teto da Capela Sistina, os afrescos maravilhosos feitos por Michelangelo, em que ele coloca como o centro de tudo a figura de Deus e a sua criação de Adão. Sem querer comentar a situação sobre a criação de Adão, que no momento não é o nosso objetivo, o objetivo de nosso estudo, mas queremos nos referir realmente a essa imagem. Porque para a maioria das pessoas, Deus é um rei, é um soberano poderoso, sentado num trono inacessível e perdido na imensidão dos céus. E aí se colocam coroas, colocam um cetro na sua mão, colocam uma capa e o trono dourado, rodeado por anjos. Não estamos aqui, isso é importante frisar, para criticar qualquer crença religiosa. Estamos nos referindo apenas ao caminho que o cristianismo tomou após Jesus ter voltado ao plano espiritual, ao reino de luz de onde ele provinha. Os homens acostumados ao material, ao imediato, criaram, obviamente, figuras que se assemelhassem a si próprio. E na Idade Média, que foi quando começou a correr mais, a rodar mais essa ideia desse Deus, havia muitos senhores feudais e muitos reis. Não havia, inclusive, os países não eram conhecidos como são conhecidos hoje. Havia o reino de Castela, o reino da Espanha, o reino de Valença. Eram vários reinos e haviam soberanos, reis, que ocupavam esses reinos, que foram depois, posteriormente, em vista das inúmeras guerras,
unidos e se formaram os países que nós hoje conhecemos. Então, a figura que a igreja colocou é a figura de um homem de cabelos brancos, sentado num trono, representando a providência. E aí se para pensar, e aí a gente vai mais longe, porque nós queremos raciocinar em cima dessa figura, dessa informação obtida através dos séculos e passada de geração para geração, dentro principalmente dos conceitos de cristãos, dos conceitos judaico-cristãos, que desde a época do judaísmo já se concebia um Deus num trono, um Deus poderoso, que mais tarde Jesus veio substituir pelo Rei, pelo Deus Pai, de misericórdia, de amor. Mas nós queremos questionar por que, se Deus estaria num trono, como ele conseguiria governar um universo infinito, criado por ele mesmo, e hoje, principalmente, de acordo com as informações da ciência, que cada vez mais desvenda mundos e galáxias, nós temos uma ideia de não apenas um universo, mas outros universos, numa imensidão incalculável que nos foge à compreensão. Porque assim como nós não podemos entender a Deus, algo infinito, nós também não podemos entender um universo que também é infinito, porque nós, em nossa pequenez, como seres humanos, entendemos apenas o finito, aquilo que está limitado dentro do espaço que nós vemos, que nos rodeia, da matéria. Então, algumas pessoas até brincando, eu me lembro inclusive de uma palestra de Haroldo Dutra Dias, em que ele dizia que alguém comentou com ele que provavelmente Deus teria um trono como o Dr. Spock da Jornada das Estrelas, com um teletransportador, e ele se transportaria para lá, para cá. Mas ainda assim que Deus se transpusesse, pudesse se transportar para vários locais, ele não conseguiria visualizar todo esse universo que ele próprio criou. E aí outras objeções aparecem, mas ele possui uma equipe enorme, formada de anjos, de serafins, de arcanjos e diversos outros auxiliares que percorrem todo esse universo e levam para ele essas informações. Mas essas informações não satisfazem ao nosso pensamento, que já chegou a um ponto em que queremos respostas. E queremos respostas racionais, que nós possamos aceitar, porque tem base, estrutura em algo que nós podemos ajuizar como sendo possível. Mas impotente para compreender a essência de Deus, o homem fez dele uma ideia aproximada, não é? Mediante comparações imperfeitas, é isso que nós temos visto. As faculdades restritas dos homens, diz lá Kardec, tendo restritas suas faculdades e percepções, não compreendem os homens que Deus possa e digne de intervir diretamente nas pequeninas coisas. Isso está em A Gênese, capítulo 2, a Providência, item 21. E aí, peraí, surgiu mais uma informação. Deus, além de gerenciar, de administrar o universo infinito, ainda se digna a intervir diretamente nas pequeninas coisas? Vamos à frente. Vamos agora fazer aquelas perguntas que todos fazem.
onde está Deus? E nós respondemos, em toda parte. A natureza inteira está mergulhada em Deus, no fluido divino que representa o pensamento de Deus, o amor de Deus, a essência de Deus, que invade todo o universo. Mas por que não o vemos? Por serem limitadas as nossas percepções, nós não vemos. Nós vemos apenas as suas obras. Se nós formos fazer uma análise rápida e bem superficial da nossa visão, nós podemos afirmar que nós vemos apenas 10% daquilo que os nossos olhos têm a capacidade de enxergar. E assim mesmo eu, por exemplo, que tenho problemas aqui de visão, né? Devo enxergar menos ainda sem óculos. Aliás, eu enxergo menos sem óculos. Então, como a gente poderia ver algo que não seja material? Que as nossas capacidades visuais são limitadas e, assim mesmo, aquilo que a matéria nos apresenta, aquilo que nós tocamos, que é palpável. O que está além da matéria, somente pessoas que têm capacidades, habilidades especiais, os médiuns, podem ver. E assim mesmo, ver a Deus. Somente, segundo Kardec nos afirma, os espíritos superiores que já adquiriram uma pureza muito acima daquilo que nós podemos imaginar, assim como o nosso Jesus Cristo, podem ver a Deus, sentir a Deus, perceber a Deus. Nós ainda não temos essa capacidade. E como nós não o vemos, nós temos que senti-lo. Como ele se manifesta? No livro A Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia maravilhosa de Francisco Cândido Xavier, Jesus conversando com João, que queria saber como ele conseguia entender a comunhão com Deus, Jesus disse que a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. E aí nós reportamos o Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos amigos espirituais, a pleiade do Espírito de Verdade, onde está Deus? Onde está a lei divina, melhor dizendo? Na consciência. E aqui vem Jesus dizendo que nós poderemos perceber a sabedoria e o amor de Deus através das vozes da consciência, que na maioria das vezes procuram falar aos nossos sentidos, mas nós fazemos ouvidos mocos, nós fingimos que não ouvimos, porque as vozes da consciência, que na realidade representam o amor de Deus, querem nos encaminhar para um caminho diferente daquele que estamos trilhando. Quando nós aprendemos a perceber o que Deus deseja de nós, nós poderemos prestar mais atenção nessas vozes e realizar aquilo, porque o que Ele quer de nós é o nosso melhor, é o nosso bem, é a nossa perfeição. E nós teimamos em nos desviar e a trilhar caminhos, atalhos, que fazem com que nos afastemos cada vez mais do caminho do Pai. E Ele está sempre, constantemente, a nos mandar seus recados. Como poderemos nos comunicar com Ele? Nossa alma, diz Kardec, pode ter essa percepção.
Que seria esse sentimento que a alma capta, que a consciência está ali a nos falar o tempo todo? E como Deus responde às nossas rogativas? Se nós não conseguimos vê-lo, embora nós possamos sentir, perceber as suas obras, se nós muitas vezes não queremos ouvir aquilo que ele tem a nos dizer, como vamos fazer para orar para ele? Porque nós, infelizmente, na maioria das vezes, só oramos quando precisamos. Pouquíssimas pessoas sabem orar para agradecer todas as bênçãos, todas as benesses que recebem diuturnamente na bondade do Pai. Nossas preces não precisam transpor espaços. Nossos pensamentos repercutem nele. Então, por que muitas vezes, quando nós vamos fazer uma prece, nós elevamos o nosso pensamento, levamos o nosso rosto para o alto? Deus está no alto? Por que não olhamos para baixo? Mas abaixo é o inferno. O inferno. Nós também podemos fazer a nossa prece para o lado direito ou para o lado esquerdo. Na verdade, não precisamos mover a nossa cabeça para nenhum lado, porque Deus está aqui conosco, estamos mergulhados na sua essência, no seu amor, e para nos comunicarmos com Ele, é indispensável que nós busquemos sintonizar com Deus. E para sintonizar, nós temos que liberar nosso pensamento de ódio, de rancor e de outras picuinhazinhas que nós temos no dia a dia, para que a nossa prece flua, possa encontrar o nosso destino de uma forma mais pura. E aí sim nós conseguiremos o que nós pedimos. Mas nós conseguimos o que nós pedimos? Conseguimos. Conseguimos o que nós pedimos, na maioria das vezes, de forma diferente do que nós pedimos. Porque nem sempre o que nós pedimos é o melhor para nós. Mas nós sempre vamos mudar a nossa informação aqui. Não conseguimos sempre o que nós pedimos, mas sempre teremos resposta aos nossos pedidos, às nossas rogativas. Deus não nos deixa sem respostas. Mas aí, o importante é que nós saibamos entender essas respostas. No Livro dos Espíritos, e também na Gênese, quando Kardec fala de Deus, eles nos informam os atributos de Deus. O que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, porque não existe ninguém mais inteligente do que ele. Deus é único. Se houvesse um outro, haveria dois deuses. E nós entendemos como único. Deus é eterno. Como diz a musiquinha da tia Vilma, não teve princípio e não terá fim. O que é difícil para nós entendermos por nossa visão ainda sempre limitada, por enquanto. Quando nós adquirirmos outros sentidos, à medida que nós progredirmos espiritualmente, nós entenderemos mais a respeito de Deus. Deus é imutável, não muda. As suas leis são imutáveis e elas se dirigem, elas beneficiam todas as criaturas. Elas não mudam, embora elas sejam adequadas a cada ser. De que forma?
O reino animal, o reino vegetal, tem leis que se adequam ao seu estado ainda de vegetal. O reino animal, o seu princípio inteligente, ainda tem as leis adequadas ao seu instinto, à sua forma de buscar o alimento, de buscar a companheira, de buscar tomar conta, que é a coisa mais linda, a mãe animal, tomar conta dos seus filhotes. E a lei destinada aos homens e aos seres mais elevados abrange, é como se fosse uma criança. Melhor a gente explicar dessa forma para que todos possam compreender. O alimento que nós damos a uma criança é o alimento bem suave, bem leve, para não ferir o seu corpo físico, o seu organismo, que ainda é débil, delicado. Mas à medida que ela vai crescendo, o seu organismo vai terminando a sua formação, os alimentos vão ficando mais fortes, mais consistentes. Assim também Deus trata as suas criaturas. Aqueles que são mais primitivos têm uma lei mais adequada às suas necessidades. E à medida que o homem vai desenvolvendo, o alimento divino é mais adequado ao seu desenvolvimento. Onipotente significa que não existe ninguém com mais poder do que ele. Mas é um poder de amor. Não é aquele poder ensinado por Moisés, Deus dos exércitos, o Deus que se impõe, que obriga, que castiga. É o poder porque ele pode. Ele criou tudo. E ele nos guarda. Ele nos acode. Ele nos protege. Ele nos ama. Soberanamente justo e bom, porque não tem ninguém, não existe ninguém mais justo e melhor do que nosso Pai que está nos céus. Infinito em todas as perfeições. Porque se ele não fosse infinito em todas as perfeições, não seria Deus. Esses são os atributos de Deus. Mas Kardec, que não deixa passar nada, faz na pergunta 13 a seguinte, se dirige da seguinte maneira aos amigos espirituais. Temos ideia completa dos atributos de Deus? E eles respondem, do vosso ponto de vista, sim. Porque credes abranger tudo. Nós cremos mesmo. O nosso orgulho, a nossa vaidade, com nossa pouca inteligência que nós achamos que é enorme, não nos deixa perceber muitas sutilezas da bondade divina. Há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, respondem os amigos espirituais. E é verdade, nós sabemos disso. E aí nós chegamos na providência divina. Deus, nos fala Kardec lá no capítulo 2, a providência, número 20. Deus cuida de tudo através da sua providência. E o que é a providência? É a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ser solícito, vocês sabem, é ajudar as pessoas. Às vezes você está no supermercado, deixa cair alguma coisa no chão. Quando você se abaixa para apanhar, alguém já se adiantou, uma pessoa solícita, e lhe entrega aquilo que você deixou cair. Mas para ser solícito, é preciso que a pessoa esteja perto. De um modo geral, é preciso que ela veja o que você, ou que esteja perto, ou que saiba aquilo de que você está precisando, para que a sua solicitude possa ajudá-lo. Então é assim que Deus age, sempre buscando ser solícito para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, vê a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas, veja só, aquilo que nós havíamos falado lá atrás. Deus preside mesmo as coisas mais mínimas.
É nisso que consiste a sua ação providencial. Que muita gente pensa assim, mas como Deus, tão grande, tão poderoso, superior a tudo, pode atender a cada indivíduo? Existem pessoas que, inclusive, dizem que não oram diretamente a Deus porque acham que o Deus é muito grande, que não irá atendê-las. Mas vocês se lembram do que nós colocamos lá no início do nosso estudo? Sobre o lírio e sobre os pássaros? Olhai os lírios do campo, não semeiam, nem ceifam, mas nem mesmo Salomão, em toda a sua superioridade, se vestiu como algum deles. Olhai as aves, que também não colhem, mas Deus as provê de tudo. Então é essa a solicitude de Deus. Se ele consegue alimentar as aves, os animais, consegue fazer com que o sol chegue às plantas, com que os peixes do mar busquem e encontrem alimento, que as aves do céu possam também alimentar-se e alimentar seus filhotes, como ele não iria atender, ser solícito para com o ser humano que é superior aos animais, às aves, aos peixes? As mínimas coisas significa mínimas coisas. Não quer dizer futilidade. Muitas pessoas pensam que é isso. Não vou pedir a Deus para ganhar na loteria, porque isso é futilidade. Isso não é mínima coisa. A mínima coisa é a necessidade que nós temos, muitas vezes, de compreensão, de carinho, de colo. Às vezes, a fome. E Deus nos orienta ou encaminha alguém para chegar à nossa frente e nos dar o de comer. Às vezes, uma pessoa que está numa calçada com frio, alguém chega e traz uma coberta, e aí alguém poderia dizer, mas tanta gente morre de frio nas ruas, e tanta gente também passa fome, mas isso não é por causa da providência divina. A providência divina provê a tudo. Mas existe a questão da lei que a providência divina criou, que Deus criou. E as leis que são imutáveis, assim como Deus, elas são aplicadas segundo as necessidades de cada criatura. Muitas vezes nós vemos aquele pobre irmão que está na calçada com fome, ou na rua, no interior com fome, onde a seca devora todas as plantações, mas ele não está ali por acaso. Ao fazer o seu plano de vida, seu projeto de vida antes da reencarnação, ele sabia que ele ia passar dificuldades e fome. Não quer dizer que a gente, sabendo disso, não vá buscar alimentar as pessoas. Ao contrário, Jesus falou que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Devemos praticar a caridade. Mas apenas estamos querendo deixar claro por que algumas pessoas têm problemas, porque elas estão, muitas vezes, resgatando algo que elas fizeram a outra em outras encarnações. O que não quer dizer também que a lei divina, como algumas pessoas pensam, seja como um programa de computador. Tem gente que é assim, acha que a lei divina é um programa de computador. E que Deus deixa aquele programa funcionando, sai de férias, vai passear, e como aquele programa não dá problema, ele funciona assim. E você acha que você se levantou da cama e deu uma topada na porta, que é porque você lá atrás deu uma topada ou bateu no pé de... Não, gente. Às vezes, nós temos também o nosso livre-arbítrio. E nós temos nossos pequenos acidentes por falta de prestar atenção. Falta de atenção. Não quer dizer que tudo... Deus não é assim. A lei dele realmente, a sua lei é imutável. Mas não quer dizer que
funciona assim, tudo é resgate, tudo nós vamos pagar, tudo alguém... Não. Cada vida é diferente. Cada vida é única, cada criatura humana é única. E o que nós passamos individualmente tem a ver com a nossa evolução e com o carinho de Deus para conosco. E nós não podemos, não devemos ficar revoltados, porque se nós passamos dificuldades, aí sim, essas dificuldades são realmente foram lá atrás buscadas por nós ou feitas por nós com outra pessoa, fazendo com que outros corações passassem dificuldade. Mas a providência divina atende a todos. Embora a gente não entenda como nós informamos, muitas vezes, como Deus quer ou deseja nos encaminhar para um determinado caminho. Vocês já ouviram falar em portas fechadas? Quantas vezes a gente busca um objetivo, quer seguir aquele objetivo, mas não dá certo. A gente encontra todas as portas fechadas. E um lugar, um caminho que a gente não queria seguir é aquele que as portas ficam abertas. E a gente não entende, a gente se revolta, porque não queria ir por ali. Haroldo estava contando, numa de suas palestras, eu ouço muito palestra de Haroldo Dutra Dias. Gosto também do Saulo, Silva. A gente tem que aproveitar esses conhecimentos dessas pessoas que têm mais estudo que a gente, porque também nos trazem muitas informações que nós podemos utilizar em nossas palestras. E o Haroldo contava que desde cedo ele tinha vontade de ser maestro. Mas ele não conseguia chegar lá. Tudo dava errado. E um dia, a sogra dele virou para ele e falou assim: olha, abriram o concurso para juiz, por que você não faz? Deus me livre, a última coisa que eu quero ser é juiz. E ela, nessa época, era juíza. Mas por que você não quer ser juiz? Tem 11 anos que eu trabalho no tribunal, disse ele. Conheço o juiz e eu não quero isso para ninguém, amigo meu, muito menos para mim. Eu sei a vida que eles levam. Mas a sogra falou, eu compreendo, mas por que você não faz esse concurso? Caso você passe, você pelo menos já galgou um degrau a mais. E aí, mais à frente, você escolhe um outro concurso do seu gosto, daquilo que você quer fazer. E ele pensou, seu argumento é válido, então eu vou tentar. E aí, de repente, ele começou a ver as portas todas se abrirem. Para maestro não deu certo, para outros cargos que ele queria fazer, portas fechadas todo o tempo, mas aquele concurso de juiz, como se ele tivesse aberto uma porta lá ganhado na loteria, tudo saiu como ele não esperava, como ele queria que acontecesse nas outras tentativas dele. E na noite anterior, ele estava muito preocupado, apesar de que era prova, né? E no dia seguinte, ia ser realizada a última fase do concurso, que seriam as provas orais. E ele ali estaria submetido a 7 examinadores, cada um uma matéria, uma disciplina, e ele deveria responder a cada um, e cada um teria o direito de fazer perguntas, se quisesse, durante 30 minutos. E ele estava preocupado, rodando na cama, não conseguia dormir. Aí disse que lá para as 3h30 da madrugada ele deu uma cochilada. E ele sonhou que ele estava diante do examinador na prova, que ele iria fazer daí a poucas horas,
que a prova oral ia acontecer às 8 horas da manhã. E ele, então, naquela época, se fazia o sorteio, a pessoa metia a mão no saquinho, puxava o ponto, né? O item, o tema sobre o qual iria responder, e no sonho, o primeiro examinador que estava à frente dele era direito penal. E quando ele colocou a mão dentro do saquinho e puxou, o examinador perguntou: qual é o item? Ele olhou, penas alternativas. Ele falou: eu não sei quase nada sobre isso. E acordou. Levantou-se correndo, foi onde estavam os livros sobre aquele tema, estudou até 4h30. Desculpa, gente. Estudou até 4h30. E aí, praticamente já estava... Ele já não conseguiu mais dormir, já se levantou, já tomou café, tomou banho, saiu. Quando ele chegou antes das 8 horas, né, diante do examinador, o primeiro examinador era direito penal. E quando ele colocou a mão dentro do saquinho e puxou o papelzinho, o item, o tema que ele iria discursar sobre ele, responder sobre ele, o que veio? Penas alternativas. E ele, então, respondeu, e quando acabou de responder, antes de sentar-se diante dos outros 6 examinadores, ele falou: passei. Porque esta foi uma situação diferente. Me mandaram, Deus agiu através da sogra dele. E ele fez a prova, passou, e ele é juiz até hoje, gente. Vocês sabem disso, juiz federal. Existe também uma outra história, que eu não vou citar o nome da pessoa, mas essa pessoa também estava com dificuldade numa determinada disciplina, e no dia seguinte também ia ter uma prova. E muito preocupada, ela foi deitar, e o mentor espiritual passou a noite toda ensinando, a disciplina era matemática. Matemática para ele. E no dia seguinte, ele fez a prova e passou. Então, são esses os toques, é essa solicitude de Deus. Porque, às vezes, vocês veem, Haroldo não queria ser juiz, queria ser maestro. Depois queria pleitear outro cargo dentro do direito, e acabou sendo juiz. É muito difícil uma pessoa que, desde criança, diz: eu quero ser médico. Já pensa naquilo e não se desvia do pensamento e acaba sendo um médico e um bom médico. A maioria das vezes, muitos de nós se perdem no meio do caminho entre diversas alternativas. Eu não sei se eu vou fazer isso, eu não sei se eu vou fazer aquilo. E a gente tenta, eu mesmo e minhas irmãs, sempre pensamos em ter um comércio. Nunca conseguimos. Acho hoje em dia que eu não daria para o comércio. Acho que eu não sou muito boa de vender, não. Mas é interessante como a gente realmente, os amigos espirituais, né, que são enviados de Deus, enviados de Jesus, vêm nos ajudar. E como a gente recebe ajuda. Se a gente parar para pensar, desde cedo, desde criança, quantas portas se abriram para a gente? E quantas portas se fecharam? Vamos fazendo, mas a maior porta que eu considero aberta para mim nessa encarnação foi a própria encarnação. E eu agradeço a minha mãe, meu pai, por terem permitido que eu nascesse, que foi uma porta maravilhosa. Me possibilitou aqui estar. Se eu conseguir trilhar, fazer o planejamento, eu não sei.
mas que foi uma oportunidade ímpar, que eu nunca vou me esquecer. Foi essa oportunidade que a minha mãezinha, que hoje está precisando de muito carinho, está recebendo. E a oportunidade de ter uma família tão maravilhosa. Mas vamos seguindo. O outro exemplo da ação de Deus, a gente achou muito interessante na própria Gênese, quando o espírito Kinneman, que era um espírito que morava na África, uma cidade da África, e ele era espírita, e teve muitas dificuldades na época de Kardec. E ele teve muitas dificuldades, porque naquela época, então, era muito difícil se aceitar alguma coisa que não fosse católico ou protestante. Por favor, sem querer julgar, é apenas citando para exemplo da nossa palestra, do nosso tema. E ele fazia muitas palestras, atendia muitas pessoas, ele era muito caridoso. E ele teve um problema, desencarnou. E uma pessoa conhecida de Kardec mandou uma carta para ele dizendo que o senhor Kinneman, que morava na África, uma cidade até muçulmana hoje, havia desencarnado, que ele tinha sido um grande divulgador e praticante da doutrina espírita. E esse amigo de Kardec sugeriu a Kardec que evocasse o senhor Kinneman. E o senhor Kinneman realmente mostrou ser aquele espírito que o amigo de Kardec se referiu, porque ele não teve dificuldades após a desencarnação. Ele logo tomou conta de si, conhecimento de si, e foi trabalhar. E aqui nós gostamos muito dessa informação que o senhor Kinneman deu, para exemplificar a ação de Deus, que muitas vezes nós não conseguimos entender como Deus está em tudo, nós estamos nele, mas como Deus pode saber sobre cada filho, ainda mais imaginando, gente, pensem bem, que nós vivemos numa galáxia onde, segundo a ciência, a Via Láctea possui 100 bilhões de sóis. E nós não sabemos quantos planetas existem em volta desses sóis. Também a ciência informa que existem, fora a nossa galáxia Via Láctea, 200 bilhões de galáxias. Como Deus dá conta de ver cada planeta, cada galáxia, cada ser que habita nesses planetas, porque existem muitos outros planetas que são habitados, nós, como espíritas, sabemos disso. Então, o seu Kinneman disse o seguinte, que é como se fosse um corpo humano. Ele comparando Deus, ou a nossa compreensão de Deus, a providência divina, ao corpo humano. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos, os músculos, os nervos, as articulações, são outras tantas individualidades materiais localizadas em pontos especiais do referido corpo. O corpo como sendo Deus. Ninguém pode imaginar que tudo que se passa nesse corpo não seja do conhecimento do espírito. Ele sente todas as sensações, distingue, analisa e sabe a causa e o ponto em que se produziu. Se você dá uma topada, você vai saber, se você der uma topada com seu dedo, que foi no dedo, que o dedo deve estar roxo, porque está doendo muito, às vezes a unha até cai. Se você machucar o dedo, se você queimar o braço, quando você estiver cozinhando, de repente encosta na panela quente, queima o braço, você sente que o braço está queimado. E vai, passa a pomadinha de vovô Pedro, e logo aquilo passa.
Então, eu achei muito interessante essa comparação dele, porque a gente entende, é como se fosse um corpo e nós sabemos. Muitas vezes a gente come alguma coisa que não fez bem, e começa a sentir aquele mal-estar, aquela coisa ruim no estômago. A gente sente que é no estômago e sabe que é porque nós comemos algo fora do que aquilo que nós deveríamos ter comido, por excesso. Então, gente, eu gostei muito dessa informação dele, do corpo, porque é como se fosse assim, o homem é um pequeno mundo, o homem é o diretor, né? O diretor é o espírito. Quem dirige o nosso corpo? Somos nós, né? Espíritos. Porque o corpo é nosso, mas nós mesmos somos espíritos. E o dirigido é o quê? É o corpo. Então dá para entender que nós dirigimos o corpo, sentimos tudo que passa no nosso corpo, e aí é assim que funciona a providência divina, é assim que funciona Deus com relação a tudo que foi criado por ele. Deus está em toda parte, na natureza, como o Espírito está em toda parte no corpo. Todos os elementos da criação se acham em relação constante com ele. Como todas as células do corpo humano se acham em contato imediato com o ser espiritual. Existe um médico indiano, que é um endocrinologista, Dr. Deepak Chopra, que ele é autor de mais de 25 livros de autoajuda. Em 1998, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física. E ele tem uma frase que eu acho fenomenal. Quando um elétron se movimenta, todo o universo se agita. Ou seja, qualquer coisa que se movimenta no universo, nos universos, Deus sabe. Voltemos lá para entender melhor da situação, por exemplo, do corpo. Qualquer coisa que acontece no nosso corpo, nós percebemos. Então, é assim que Deus sente a criação. Mas, para auxiliá-lo em sua tarefa, Deus conta com embaixadores divinos, porque Deus também não opera sozinho. Espíritos são espíritos puros que realizam sua vontade. E aí deve ter algumas classes de espírito, mas nós vamos nos referir especificamente aos Cristos. E para lembrar, nós já falamos isso em outros estudos, mas talvez algumas pessoas estejam ouvindo pela primeira vez. O nosso Jesus Cristo já era um espírito puro quando a Terra surgiu há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Nós ainda não habitávamos a Terra, ou se habitávamos, estávamos em outro planeta, mas os primeiros seres vivos não habitavam ainda a Terra e Jesus já era um espírito puro. Ele, então, plasmou a Terra. Então, muita gente diz, mas como? Jesus Cristo criou a Terra? Eu prefiro dizer plasmou. Por quê? Porque, na realidade, ele utilizou elementos criados por Deus. Eles são esses embaixadores divinos e Deus lhes dá essa autoridade para plasmar mundos. E segundo nos fala a espiritualidade, Chico já informou isso certa feita, que Jesus não é o governador espiritual apenas da Terra, mas também de outros planetas. E ele, então, utilizando os seus conhecimentos, que estão muito longe dos nossos, sobre as leis, foi plasmando a Terra, utilizando a lei de gravidade, as leis de química, de física, de biologia, contando também com uma equipe de espíritos construtores que foram plasmando também
os primeiros seres vivos que eram unicelulares e foram sendo desenvolvidos, os seus perispíritos ali eram ainda princípios inteligentes, até chegarem à condição de seres humanos, quando então começou a operar neles a razão e, por consequência, o livre-arbítrio, para que escolhessem seu próprio caminho. E Jesus sempre acompanhando, e sempre em nome de Deus, que Jesus, em momento algum de sua existência, principalmente relatada nos evangelhos, deixou de se referir a Deus Pai como aquele que o havia enviado. Ele encarnou na Terra cumprindo a vontade de Deus, para nos ajudar. Ele cumpriu e exemplificou a lei de amor, justiça e caridade, para trazer para nós o conhecimento do Evangelho e servir de ponte para nós chegarmos até Deus. E ele próprio dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Dizia também: eu e o Pai somos um. Veio cumprir a lei divina, alterando as leis humanas estatuídas por Moisés, e nos prometeu o Consolador prometido, que é o Espiritismo, para nos fazer recordar os seus ensinos e nos ensinar coisas novas, todas as coisas. Jesus, como trabalhador direto do Pai, veio nos ajudar, veio ser intermediário, porque se nós queremos chegar a Deus, é importantíssimo que nós possamos entender, praticar o Evangelho de Jesus. O amai a Deus sobre todas as coisas, amai ao próximo como a vós mesmos. E ele sempre disse também, ele disse para os discípulos na última ceia, que ele amava a todos eles, e ele os chamava de amigos, porque eles eram agora amigos. Nessa pandemia, como Deus nos atende? Se nós entendermos as leis divinas, que elas são perfeitas, imutáveis, nós saberemos que Deus quer de nós o melhor. Ele quer que nós tenhamos fé e confiança. Já muitas pandemias houve nos séculos, flagelos destruidores, porque isso acontece de tempos em tempos, faz parte dessa lei perfeita divina. E depois dessas pandemias, desses flagelos, dessas mudanças, há uma mudança também de conceito, há uma mudança evolutiva nas criaturas. E agora essa mudança é especial. Essa mudança agora é a mudança para o planeta para o degrau de regeneração. Estamos saindo de provas e expiações e nos direcionando para a regeneração. Mas para isso é importante que nós mudemos os nossos pensamentos, deixemos de odiar, busquemos amar o próximo, perdoar os nossos inimigos. É difícil? Como é difícil! Mas a mágoa nos atrapalha. Certa feita, Chico ficou muito chateado, Chico Xavier, porque uma vizinha matou o cachorrinho dele. O cachorrinho dele estava doente, velhinho, e ele estava tendo muito trabalho. E a vizinha achou que ia fazer um grande benefício para Chico, deu veneno para o cachorro. Ele ficou tão magoado, que ele não conseguiu esquecer. Aquela mágoa estava atrapalhando. Chico Xavier, gente. E um dia, numa reunião mediúnica, Emmanuel falou com ele: Chico, você tem que tirar essa mágoa do seu coração, porque existe uma sombra dentro de você, e essa sombra está atrapalhando todas as suas atividades dentro da doutrina. E o que eu faço? Procure Dona Fulana e veja o que ela gostaria de ganhar e dê para ela. Mas acontece que, como é que eu vou fazer? Ela matou meu cara.
Faça isso, você precisa ajudar-se. E ele descobriu que ela queria uma máquina de costura, que era mais do que ele poderia pagar com o seu salário. Mas ele juntou aqui, juntou ali, juntou aqui, e conseguiu comprar a máquina e foi dar para tal senhora. A senhora ficou numa alegria tão grande, abraçou o Chico, e beijou o Chico, e a irmã apareceu para ele. Que bom, meu filho. O amor dela, o carinho dela te ajudou e você mandou essa nuvem embora. Então é isso, meus amigos. Vamos chegando aqui ao nosso final da nossa palestra. Vamos agradecendo muito a presença de todos vocês terem estado conosco. E vamos procurar nos transformar, aproveitando a pandemia, para pensar, repensar, aproveitar a nossa família reunida, buscar acabar com essas diferenças, burilar nossas imperfeições, para que nós possamos nos habilitar ao mundo de regeneração. Vamos fazer a nossa prece. Agradeço muito a todos. Carinho, beijo. Que Jesus possa abençoar a cada um de nós. Muito obrigada aos amigos espirituais pelo apoio, aos nossos queridos companheiros que vieram nos prestigiar, a nossa Casa Espírita Cristã, porque essa nossa palestra é da nossa casa do coração. Como diz nossa amiga Conceição, a casa que nos acolhe a fé, a Casa Espírita Cristã. Que Jesus possa abençoar a todos nós, levar a cada lar a sua paz, o seu amor, o seu carinho, ao nosso país, que precisa também desse amor e desse carinho, das nossas vibrações de paz, e ao nosso planeta em regeneração. Que assim seja. Boa noite a todos.